E aí, pessoal, ainda repercute muito a vitória de ontem do Grêmio sobre o Internacional, aquele 2-0 acachapante do Grêmio contra o Internacional. E eu vou contar uma forma que eu acho muito interessante da gente discutir, porque existe de fato nesses ambientes uma descontração tamanha que as informações acabam brotando de forma mais importante. E um dos pontos muito tratados ali, pós-jogo sobretudo, diz respeito às contratações, os reforços que o Grêmio vai apresentar. E é sobre isso que eu quero falar a partir de agora, aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos lá, estamos chegando a 35 mil inscritos, o que nos enche de orgulho cada vez mais. Gente, quando a gente discute a questão do Grenal, a gente não imaginava que o Grêmio fosse tão bem e todos acho que pensam a mesma coisa. Existia uma apreensão no ambiente, sobretudo em razão daquelas questões envolvendo o foco na venda do Everton, algumas discussões sobre a parte tática, os jogos do Grêmio no Campeonato Gaúcho que não empolgaram, e aí vem a partida e tudo é diferente. Tudo é diferente desde o início, se vê um Grêmio muito forte, um Grêmio focado no jogo, um Grêmio concentrado nas ações, um Grêmio dominante, um Grêmio muito superior ao Internacional, e nós sabemos o que isso representa, né? O que isso representa e como é importante vencer Grenal. É nos grandes jogos que os grandes nomes aparecem, não adianta, isso é mais velho que o futebol. E ontem aconteceu isso. Só que, neste jogo, principalmente após o jogo, na coletiva do Renato, na coletiva do Paulo Luz, o Grêmio deixou claro que o jogo não mudou a convicção em relação ao grupo e indicou o caminho das contratações. Indicou claramente o caminho das contratações. Então aquelas especulações que nós tratávamos lá viraram verdade agora. Muitos nomes que foram citados e que estão sendo citados serão sim contratados. Nomes exatos a gente muitas vezes acaba trocando, porque muitas vezes existem 3, 4 possibilidades para aquela posição, e isso de certa forma permite que a gente tente mais informações e sempre esteja atento a tudo o que está acontecendo. Mas o fato é que quando se confirma o que o Grêmio procura, a gente precisa ir dentro do processo e tentar compreender. O que existe já de verdade definitiva nisso? Everton está fora. Inclusive não deve mais jogar, não deve nem jogar a final do Campeonato Gaúcho. Tem detalhes para acertar com o Benfica? Tem, mas Everton está fora. Acho que essa é uma posição tanto minha quanto de todos vocês que estão aí. Não tenho dúvida disso, não sei se vocês concordam. Essa é uma situação. A outra situação, André está fora. Então já são 2 que estão fora, e aí eu digo 2 na folha de pagamento. Eu não digo nem 2 dentro do processo do time, que o André já não fazia parte dos planos. Mas na questão do pagamento, 2 fora. Caio Henrique já estava fora. O Grêmio vai repor o lateral esquerdo. Com quem? O nome da hora, Dodô. É ele o nome da hora. Tem umas questões jurídicas que estão sendo discutidas, mas ele é o jogador da hora. Um jogador para o meio campo, o Renato disse, eu preciso de um jogador mais para o meio campo. E atacantes serão 2. Um para compor do lado e um para jogar e ser o companheiro ou a sombra ou o reserva imediato do Diego Souza, que é, sem nenhuma dúvida, o grande encantamento do Grêmio na temporada de 2020. Diego Souza. Se no ano passado nós criticamos o Grêmio muitas vezes pelas contratações que fez e que não deram certo, Montoya, Viseu, esse ano tem 2 que deram muito certo. 2, muito certo. O Diego Souza e o Lucas Silva. Mas não é certo, deram muito certo. O Diego Souza, no Grenal, olha, ele não deu respiro para a zaga do Inter nunca, e mais uma vez foi fundamental. O primeiro gol, é em cima de uma qualidade que ele tem nessa bola aérea, que ele sobe de olho aberto, faz um escora de cabeça para o Michael entrar praticamente sem goleiro para fazer o gol. Ou seja, é uma sombra. Eu não conheço um centroavante que chegue aqui hoje e entre no lugar do Diego Souza sem contestação. Não conheço. No nível de contratações do futebol brasileiro. Senão alguém vai dizer, o Cavani não vai jogar. Não. No nível de contratações que o Grêmio pode fazer no futebol brasileiro. Quem são os nomes? Minha ideia. Dodô é um,
Robinho, que conseguiu a liberação do Cruzeiro, é outro. Robinho, para ser esse, pode ser volante, pode ser o reserva do Alisson, que eu gostei demais ontem pelo esforço, muito. Fiquei muito feliz com a atuação dele. Pode ser ali. E 2 atacantes. O centroavante, todos dizem que é um jogador diferente, de um valor de investimento mais pesado. Quem será, né? Quem será? O Grêmio descartou, por exemplo, o Lucas Prato, que o Renato gosta. Quem será? E aí um homem de lado, de velocidade. Esses aí nós vamos correr atrás. Tô com pouco palpite, gente. Tô com pouco palpite. Mas nós vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Hoje eu já trago alguma coisa disso aí. Porque de fato precisa. E é sempre legal, quando a gente ouve aí uma dica para vocês. Quando o ambiente é de vitória, como foi ontem, sempre sai mais informação do que normalmente. Porque o sujeito tá leve. Graças a Deus a gente ganhou. E o Grêmio estava apreensivo, claramente apreensivo. Então é natural isso. E isso é legal, porque o futebol é feito de gente. Não são máquinas. E as derrotas e as vitórias, elas compõem sempre positivamente nesse aspecto. Então é sempre interessante da gente fazer isso. Outra situação que eu queria colocar para vocês, muita gente está pedindo resposta ao Baldasso, né? Vocês querem que eu responda ao Baldasso? Vocês querem mesmo? O Grêmio já não respondeu. Então, futebol, velho. Futebol existe. Os que gritam, nós vamos falar sobre isso depois. Eu vou fazer um. Eu acho que merece, né? Eu acho que merece. Gente, sigam o canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.